Olá, pessoal, bem-vindos de volta. Estamos aqui começando a resolução dos últimos 5 exercícios do Enem 2023, as questões de física. Vamos lá, então. Questão 115. É comum em viagens de avião sermos solicitados a desligar aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou recepção de ondas eletromagnéticas, como celulares, computadores, tablets, né? A justificativa dada para esse procedimento é, entre outras coisas, a necessidade de eliminar fontes de sinais eletromagnéticos que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle. Essa interferência poderá ocorrer somente se as ondas emitidas pelo celular e as recebidas pelo rádio do avião. Pessoal, na verdade, esse motivo que as emissões do nosso celular poderão interferir nas comunicações já não é tão recente. Hoje há uma blindagem nos aviões, que antes, imagina, se todo mundo usasse celular, computador, tablet, emitindo ondas, isso poderia até criar na fuselagem do avião, nas asas, uma certa interferência de ondas que poderia realmente criar problema com as comunicações. Os aviões usam não só comunicação via rádio com a base, mas também GPS e tal, né? Mecanismos também de navegação. Hoje existe aí uma blindagem que resolveria a maior parte desses problemas, mas há outros problemas. Por exemplo, o celular foi feito para a Terra e ele deve aí trafegar com a gente no máximo uns 120 km por hora. O avião está a 900 km por hora. E o seu celular ficaria buscando todas as torres de transmissão de celular pelo caminho. Ele encontraria um monte, tá? E todos os celulares presentes no avião fariam a mesma coisa, 200, 300 celulares, né? Isso sobrecarregaria a comunicação nas torres e as baterias dos celulares seriam consumidas rapidamente. Esse é um problema também, que não se fala de dentro do avião. Além do que, é importante que os passageiros estejam atentos às mensagens, né? Eles não ficam, porque estão jogando, vendo alguma coisa, mas esse é um apelo também que existe, tá bom? De qualquer forma, vamos nos ater a essa questão da interferência nas comunicações, tá bom? Bom, ele diz aqui, as fontes podem ser ambas audíveis. Bobagem. Como fonte eletromagnética, onda eletromagnética não é audível, não é som. Alguém já ouviu luz? Já ouviu onda de rádio? Você ouve o rádio, que é diferente. A onda de rádio chega e é transformada em som, né? Alguém já ouviu raio-x? Já ouviu ultravioleta? Não. Onda eletromagnética não se ouve. E todas elas se propagam com a mesma velocidade, no ar ou no vácuo, 300 mil quilômetros por segundo. Então, o item E também, bobagem. O que acontece é que se elas tiverem frequências parecidas, ou a mesma frequência, pode haver interferência. Ou podia haver interferência antigamente, tá bom? Então, a alternativa correta seria a alternativa C. Pessoal, vamos agora à questão 119. O manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios, à temperatura ambiente. O motorista desatento a essa informação realizou uma viagem longa sobre asfalto quente. Em seguida, verificou que a pressão P0 no interior dos pneus não era a recomendada pelo fabricante. Na ocasião, a temperatura dos pneus era T0. Após um longo período em repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente T. Durante o resfriamento, não há alteração no volume dos pneus e na quantidade de ar no seu interior. Vejam, não há alteração no volume e nem na quantidade de ar dentro do pneu. Considere o ar dos pneus um gás perfeito, um gás ideal. Assim eu posso usar as equações dos gases, né? Durante o processo de resfriamento, os valores de pressão em relação à temperatura são representados pelo gráfico. Vamos ver. São várias alternativas, elas vão aparecer já já. Bom, eu posso usar a equação de Clapeyron, né? Se eu passar o volume para cá, veja, o R é uma constante universal dos gases perfeitos. O volume é dito que é constante. E o número de mol também é constante, porque ele tem a ver com quantidade de matéria, quantidade de mols, né? E a quantidade de ar dentro do pneu não muda. Então não muda a quantidade de mols. Então, esse fator todo aqui, ó, ele é uma constante que eu vou chamar de K. Então eu descobri que a pressão é K vezes T, ou seja, ela é
proporcional à temperatura. A relação entre a pressão e a temperatura é linear. Eles são diretamente proporcionais. Aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Diminui a temperatura, diminui a pressão. É uma função do tipo y igual a x. O gráfico disso é uma reta, né? Vamos analisar, então, as alternativas. Alternativa A. Veja, ó, aqui está escrito assim, ó, a temperatura diminui, a pressão fica a mesma. Depois, a temperatura fica a mesma, a pressão cai. Não, bobagem, né? Não tem nada a ver com essa função aqui, que diz que a temperatura aumenta, a pressão aumenta. Eles estão de acordo um com o outro. B, temperatura cai, a pressão não muda. Também não. Aqui, além de nem ser uma reta, né? Está escrito que se a temperatura diminui, a pressão aumenta. Não. D, temperatura diminui, a pressão aumenta. Não, é uma reta, mas não é isso que acontece. Essa aqui sim, olha, temperatura diminui, a pressão diminui e é uma reta, né? São diretamente proporcionais. Ó, inclusive isso vai bater lá no zero, né? Que é uma função, se um é zero, outro é zero também. Valeu. Então, alternativa E. Questão 125. A utilização de tecnologia nuclear é um tema bastante controverso. É verdade, né? Tem país que nem quer mais. Por causa do risco de acidentes graves, como aqueles ocorridos em Chernobyl, em 1986. Hoje, Chernobyl é Ucrânia, mas fazia parte da União Soviética. Em Goiânia, em 87, com Césio 137. Em Fukushima, no Japão, em 2011. Apesar de muitas desvantagens, como a geração de resíduos tóxicos, a descontaminação ambiental dispendiosa em caso de acidentes e a utilização em armas nucleares, a geração de energia nuclear apresenta vantagens em comparação a outras fontes de energia elétrica. Apresenta vantagens. A geração dessa energia tem como característica, vamos analisar cada uma. Formar resíduos facilmente recicláveis, nem a pau. É difícil você se livrar depois do lixo atômico. Aquilo é matéria contaminada, radioativa, né? Tem que enterrar e proteger aquilo com paredes que protejam, ou de concreto, com chumbo. É difícil livrar disso. Promover o aumento do desmatamento? Não. Uma usina nuclear não precisa desmatar nada, né? É uma vantagem dela. Tem que desmatar nada. Ela contribui para a produção de chuva ácida? Não. Quem contribui para isso é combustível fóssil. Ela está livre disso. É uma vantagem dela. Ela emite gases tóxicos que são lançados no ambiente? Não, está livre disso. Quem faz isso é combustível fóssil. É uma vantagem dela não fazer isso. Ela produz calor sem o consumo de combustíveis fósseis? Sim, essa é a alternativa E. Aliás, uma usina nuclear de produção de energia elétrica, ela é uma grande máquina a vapor, né? O que o calor obtido de material radioativo faz é ferver água. Basicamente é isso. E a água fervida vai girar grandes turbinas que vão girar geradores elétricos, tá? O que se aproveita do material radioativo é o calor. É isso então. Opa, vamos lá, um exercício de dinâmica, meu tema preferido. Uma equipe de segurança do transporte de uma empresa avalia o comportamento das tensões que aparecem em duas cordas, 1 e 2, usadas para prender uma carga de massa M igual a 200 kg na carroceria, conforme a ilustração. Quando o caminhão parte do repouso, sua aceleração é constante, igual a 3 metros por segundo ao quadrado. E quando ele é freado bruscamente, sua frenagem é constante, igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Em ambas as situações, a carga encontra-se na iminência de movimento e o sentido do movimento do caminhão está indicado na figura. Realmente está indicado aqui, ó. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e o assoalho da carroceria é igual a 0,2. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, as tensões iniciais nas cordas iguais a 0 e as duas cordas ideais. Muito bem. Então a massa é 200 kg, o μ, coeficiente de atrito estático, é 0,2 e o g vale 10. Quando ele acelera, a aceleração é 3, quando ele freia é 5. Muito bem, vamos desenhar as forças no caso em que ele está acelerando. Eu tenho o peso, que é 2.000 newtons. Por que 2.000 newtons? Porque a massa é 200 e peso é m vezes g. 200 vezes 10, 2.000. Eu tenho aqui a reação normal, né, da superfície em que ele está apoiado.
E no caso é 2000 também, porque são as duas únicas forças na vertical, o peso igual a normal. Quando o movimento é na horizontal, esse é o caso mais comum, o peso tem a mesma intensidade que a normal. Vamos lembrar o seguinte, esse corpo está inicialmente em repouso. Vamos lembrar do princípio da inércia. Ele quer continuar em repouso. Quando o caminhão acelera, a tendência dele é ficar onde ele está, manter o seu estado de movimento. Quando o caminhão acelera, o chão do caminhão arrasta a base do corpo para a direita, não é isso? Isso aparece como uma força de atrito para a direita. Eu posso então calcular essa força de atrito, que é μ vezes N. Força de atrito é μ vezes N, não é? Que é 0,2 vezes 2000, a força de atrito é 400 newtons. Tá bom? Nessa tentativa do corpo permanecer onde está, o caminhão acelerando, né? Ele tentando ficar onde ele está, ele traciona o fio 2. O fio 1 não, porque como ele tende a ficar parado, ele não tensiona o fio 1, ele afrouxa o fio 1. Tente imaginar, né? Ele está tentando ficar parado. O caminhão é que acelera para frente. Ele puxa o fio 2, ele afrouxa o fio 1. Por isso, nesse caso, só vai existir uma tração no fio 2 e não no fio 1. Quando ele freia, vamos ver o que acontece. Eu tenho, do mesmo modo, o peso é normal. Quando ele freia, agora que ele está em movimento, né, a tendência dele é continuar em movimento. Quando o caminhão freia, ele sente jogado para frente. Ele arrasta o chão do caminhão para frente. O chão do caminhão reage e aplica sobre ele um atrito para trás. É a reação do chão do caminhão. E agora o que ele afrouxa é o fio da frente e puxa o fio de trás. Tá certo? Que a tendência dele agora é ser jogado para frente, ao contrário. Por isso que o atrito também muda de lado, muda de sentido. Tá bom? Então, esse é o esquema de forças nessa nova situação. Vamos ver o próximo slide, o que nos diz. Vamos lá. Eu tenho aqui as forças quando ele acelera e as forças quando ele freia. E as alternativas me diz assim, nas situações em que ele acelera e quando ele freia, quanto vale as trações em cada caso, né? Quando ele acelera, a tração 1 é 0 e a 2 é 200 e assim por diante, né? E quando ele freia 600 e a tração 2 é 0. Vamos ver. Quando ele acelera, eu já disse que a tração 1 é 0, tá certo? Então, eu já tiraria, por exemplo, D e E, que diz que a tração é 560 ou 640. Não tem tração 1 aqui quando ele acelera, tá certo? Sobram só essas três primeiras. Vamos ver, primeiro quando ele acelera, quanto vale a tração 2. A força resultante aqui seria a soma das duas, a tração 2 e a força de atrito. As duas são para frente, T2 mais FAT, igual a massa vezes aceleração. Isso aqui é a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então eu tenho T2 mais 400, que é a força de atrito, igual a massa vezes aceleração. Isso vai resultar, isso aqui me dá 600, né? Passando 400 para lá, vai resultar que T2 é 200. Eu já sei que T1 é 0, T2 já sei que é 200. Quando ele freia, eu tenho agora T1 mais 400, é que é a força resultante. Não é isso? É a força resultante. E força resultante é massa vezes aceleração. Nesse caso é freando, né? Então eu tenho T1 mais 400 igual a massa vezes aceleração, que agora é 5. Isso dá 1000. Passando 400 para lá, isso dá 600. E nesse caso, o T2 é 0. Então a resposta seria A. T1 é 0 na aceleração, T2 é 200. E na freagem, T1 é 600, T2 é 0. Vamos lá, última questão do Enem 2023, é a questão 135. Uma concessionária responsável por um trecho de 480 quilômetros de uma rodovia. Nesse trecho, foram construídas 10 praças de pedágio. Caramba, um pedágio a cada 48 quilômetros, né? Onde funcionários recebem os pagamentos nas cabines de cobrança. Também existe o serviço automático em que os veículos providos de um dispositivo passam por uma cancela que se abre automaticamente, evitando filas e diminuindo o tempo de viagem. Segundo a concessionária, o tempo médio para efetuar a passagem em uma cabine é de 3 minutos e as velocidades máximas permitidas na rodovia são 100 km por hora para veículos leves e 80 km por hora
para veículos de grande porte, caminhões, né? Considere um carro e um caminhão viajando, ambos com velocidades constantes iguais às máximas permitidas, e que somente o caminhão tenha serviço automático de cobrança. Comparado ao caminhão, quantos minutos a menos o caminhão leva para percorrer toda a rodovia? O caminhão, ele trafega 80 km por hora, 480 km. Eu sei que a expressão da velocidade constante é ΔS sobre ΔT. O ΔT eu pus ΔTC, que é o tempo que o caminhão levou, né? A velocidade é 80, o ΔS, quer dizer, o espaço percorrido foi 480, e eu encontro, então, o intervalo de tempo que o caminhão levou, né? Troco aqui o ΔT por 80, 480 por 80 dá 6 horas, o que corresponde a 360 minutos. Esse é o intervalo de tempo decorrido na viagem do caminhão. O automóvel, a velocidade é 100, ele também percorreu 480 km. Vou usar a mesma expressão, ΔS sobre ΔT, ΔTA é do automóvel, igual então a 100, 480 sobre ΔTA. Troco aqui, ó, ΔTA por 100, vou encontrar que ΔTA é igual a 4,8 horas. Multiplico por 60 para encontrar os minutos, não é? Tá certo? Mas esse valor aqui, de minutos, não é o real, porque ele levou 3 minutos em cada uma das praças de pedágio. E como são 10, ele levou 30 minutos, ele perdeu 30 minutos, não é? Então, aquele 288, eu tenho que somar esses 30 minutos. Isso resulta, então, 318 minutos. Ele ainda foi mais rápido que o caminhão. E a pergunta é exatamente isso, quantos minutos a menos o carro leva para percorrer a rodovia. Pô, tem que fazer essa diferença, né? O caminhão levou 360 e o carro 318, a diferença é o que o caminhão levou a mais. Seria 42 minutos e, portanto, a alternativa correta é a B. Pessoal, essa foi a última questão do Enem 2023. Espero que vocês tenham aproveitado a resolução e deixem embaixo aí os comentários o que vocês acham da prova do Enem. O que vocês acharam dessa prova especial? É difícil? Fácil? O que vocês acharam de alguns dos exercícios? Tem algum muito difícil que não devia estar aqui ou não? Valeu, boa prova do Enem, quando vocês forem fazer. E se não for fazer esse ano, em algum ano vocês vão fazer com certeza, né? Então valeu, um abraço.